Amém, glória a Deus. Amém. A paz do Senhor a todos que já estão conosco. Já estou vendo alguns irmãos aí dando a paz. Que a paz do Senhor esteja com você em nome de Jesus, amém? Amém. Nós estamos começando agora a nossa live, mais um dia que Deus preparou para que possamos chegar aí até você por meio da internet, por meio da rede social, e glória a Deus por isso, né? Com um coração dividido em saudade, mas também em alegria de poder compartilhar a mensagem da boa dádiva de Cristo, né? A boa nova de Jesus para nós. Eu creio que hoje Deus tem grandes coisas para a nossa vida, amém? Amém. Então, se você crê, se você está chegando nessa live, eu quero te convidar a chegar com um coração faminto, com um coração sedento pela palavra do Senhor, né? Que nós possamos fazer conforme a palavra dele nos ensina, ter fome e sede de justiça e ter certeza que ele irá saciar a nossa alma, amém? Em nome de Jesus, nós cremos que a palavra de Deus, ela é a base da nossa vida espiritual, irmãos. Quando nós estamos baseados na palavra de Deus, nada pode abalar as nossas estruturas. O vento forte vem, a tempestade passa, mas nós estamos firmados na nossa rocha de refúgio, que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra fala que Ele é a pedra angular, aquela que dá o sustento. Então creia que Jesus é quem te dá sustento hoje, para a honra e a glória do nome dele, amém? Então, eu quero convidar você neste momento, vamos adorar ao Senhor, feche os seus olhos, vamos começar a adorar a esse Deus que é maravilhoso, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Vamos exaltar o nome dele, vamos exaltar o nome santo de Jesus. Ele é digno de todo louvor, de toda exaltação. Neste momento eu quero que você feche os seus olhos aonde você estiver. Se você estiver sozinho, não tenha vergonha de mais nada nem de ninguém. Você e Deus agora, vamos adorar a Ele. Se você estiver com a sua família, então vamos trazer Jesus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família neste dia, aleluia. Vamos adorar a Ele, Santo Deus. Vamos declarar assim, agita as águas. Agita as águas paradas da minha alma. Declare e me leva com teu rio. Me leva com o teu rio. Traz vida. Não tenho as palavras certas, não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres, então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo, e me abraça com os teus braços, me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, sim, me alcança quando fujo, Senhor. Vem encher a minha alma de amor.
teu Espírito. Derrama, peça isso ao Senhor em nome de Jesus. Então vem, então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Nós cremos na tua promessa. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, Senhor, como a tua promessa, Deus, sobre nós. Neste momento, Pai, nós clamamos, Senhor Jesus, a tua bondade, nós clamamos o teu favor sobre as nossas vidas. Pai, neste momento, Pai, nós unimos a nossa fé. Pai, por mais que nós não estejamos todos no mesmo lugar, mas estamos todos no mesmo Espírito. Pai, no mesmo Espírito nós queremos clamar, Abba, Pai, nós queremos clamar ao Filho de Davi. Deus, neste momento, Senhor, como a tua promessa, Senhor, de amor por nós, venha derramar, Senhor Jesus, essa unção, essa nova unção sobre a nossa vida, que despedaça, Senhor, todo medo, que despedaça toda falha, que tira de nós todo o controle do pecado, que tira de nós todo o controle, Senhor Jesus, do mundo, e que nos faz ser novas criaturas, ser filhos e filhas amados por Ti. Neste momento, Senhor, eu oro por cada um que está assistindo, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha alcançar. Envia, Pai, o Teu Espírito, envia sim, Pai, o Consolador. Jesus, quando o Senhor mencionou que voltaria para o Pai, que iria para o céu, o Senhor disse para nós, para que nós não tenhamos medo, porque o Senhor enviaria um maior, aquele que seria o Consolador, e nós cremos, e nós desejamos, e nós esperamos. Ora vem, Senhor, vem, Senhor, então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és.
envolves em que? Deixa o Senhor te envolver. E então vem, tu prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Ó Espírito Santo, meu Deus, nós clamamos, ó Pai, vem, Senhor, sobre todos nós, ó Pai. Meu Deus, a nossa alma, o nosso espírito, ele clama por Ti. Vem, meu Pai, neste momento, Senhor, reconstrói o altar, reconstrói, meu Deus, o verdadeiro templo, Pai. Oh, meu Deus, um dia que foi destruído pelo pecado, Senhor, este templo talvez, meu Deus, que foi, meu Pai, destruído por uma mágoa, por uma tristeza, por uma depressão. Ó Espírito Santo, reconstrua, Pai, reconstrói tudo de novo, Senhor. Oh, meu Deus, o templo somos nós somos a Tua casa, Espírito Santo, nós somos a Tua morada, Pai. Oh, Senhor, nós queremos, meu Deus, clamar a cada dia mais e mais por Ti, Senhor. Oh, Pai, vem em nós, Espírito Santo, vem, Senhor Jesus. Oh, Pai, nós clamamos, Abba, Pai. Oh, Espírito Santo, nós somos dependentes de Ti, nós somos totalmente dependentes da Tua presença, Senhor. Oh, meu Deus, nós queremos estar a cada dia mais perto, Senhor. A cada dia, Senhor, te tocar, meu Deus. Oh, Espírito Santo, venha sobre nós, meu Pai. Oh, Espírito Santo, nos envolva na Tua presença, Senhor. Abraça-nos, Espírito Santo. Oh, Jesus, nós nos encontramos, ó Pai, clamando por Ti, meu Deus. Nosso coração anseia por Ti a cada momento, Pai. Oh, Espírito Santo, oh, meu Deus, nós esperamos ansiosamente pelo dia que o Senhor irá buscar a Tua noiva, Senhor. Oh, meu Deus, e nós queremos estar preparados, meu Deus. A noiva quer estar preparada, adornada, meu Deus, transformada, Pai. Oh, Espírito Santo, neste momento, Senhor, vai tirar tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai. Oh, Senhor Jesus, nos liberta do lamaçal do pecado, nos liberta, Senhor, dessa tristeza. Oh, meu Deus, nos liberta dessa mágoa, das decepções, meu Pai. Oh, Espírito Santo, meu Deus, um dia o Senhor vem a este mundo, Pai. Oh, Pai, e é a ponte que nos leva até o nosso Pai. Jesus é a ponte que nos leva até o Pai. É através de Jesus Cristo que nós podemos ter uma vida completa. É através de Jesus Cristo que nós temos uma vida de alegria. Uma vida que não tem tristeza, que tem as aflições, que tem as dificuldades, mas que nada pode nos abalar, pois nós temos aquele que nos deu a vida. Aleluia. Aquele que nos deu a Glória a esperança. Nós temos em nós aquele que soprou um fôlego de vida novamente. Aquele que nos batizou, aquele que nos transformou. Só em Ti, Jesus, nós encontramos, ó Pai, a verdadeira alegria. Só em Ti, Jesus, nós temos a verdadeira paz. Jesus, Tu és, meu Pai, o anão perfeito, meu Deus. Tu és, Jesus, o caminho, Tu és a esperança, Tu és a nossa esperança de todos os dias, Senhor. Acordar e saber que nada acabou, meu Deus. E é quando nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Quando nós entregamos os nossos caminhos a Ti, Jesus, o Senhor fez tudo novo, o Senhor reconstruiu
Declare quando eu te contemplo. E quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, e quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, Jesus, quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Declare isso, declare. Só quero ver você. 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 Declare, só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Nós só queremos te ver, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Declare, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. E o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem? Você consegue imaginar o que é que eles veem? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é, Senhor? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os
satisfaz e canta santo. Declare: só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Declare que você quer ver o Senhor. Só quero ver você. Só quero Ver você. Só quero Ver você. Aleluia. Palpável, aonde essa pessoa está aí, Jesus, que assim como o Senhor, Pai, se faz presente aqui neste lugar, assim, Pai, como a sua presença é real aqui nas nossas vidas, que assim como a sua voz é audível, Pai, aos nossos ouvidos, Pai, que o inimigo das nossas almas, ele não possa, Pai, colocar sentimentos de tristeza, sentimentos, Pai, de rejeição, sentimentos os quais, Pai, muitas das vezes vão roubar a glória do Senhor na nossa vida. Que esses sentimentos eles possam cair por terra, Pai. Que o nosso coração ele seja um coração saudável, sadio diante da sua presença. Que a mágoa, o medo, a tristeza não possa roubar o teu lugar na nossa vida, Senhor. Nós sabemos que muitas das vezes nós estamos olhando para o homem, Senhor, para aquilo que ele faz ou deixa de fazer, mas a nossa confiança não pode estar no homem, não pode estar na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos parentes, no nosso cônjuge, mas tem que estar, Pai, no Senhor. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, elas têm que estar em Deus. Aonde, Pai, não há decepção, aonde, Pai, não há medo, aonde, Pai, não podemos, Pai, jamais nos decepcionar com o Senhor, porque o Senhor, Pai, a cada instante se permanece fiel a nós, Pai, ainda que muitas vezes nós olhamos, Pai, para trás, nós pensamos em desistir, mas a sua fidelidade, Pai, ela nos alcança. Ainda, Pai, que o homem não reconheça nada em nós, ainda que ninguém, Pai, olhe para nós, o Senhor tem olhado por nós, o Senhor tem nos visto, e é isso que importa, Pai. É isso que importa, o nosso louvor, a nossa adoração chegar até o seu coração, Pai. Não importa se é por palavras, não importa se é através do louvor, se é através da Bíblia, mas, Pai, que a nossa adoração ela suba, Pai, como um cheiro, Pai, suave, como um perfume, Pai, até as tuas narinas, Senhor. E que nós possamos, Pai, receber mais da tua graça, mais do teu amor, Pai, mais da tua unção, Pai. Unção essa, Senhor, que despedaça todo jugo. Unção essa, Pai, que transforma o nosso caráter, que transforma, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Ainda hoje, Pai, nós falávamos, Senhor, sobre como às vezes, Pai, nós somos descrentes de muita coisa. Pai, nós não queremos ser igual a Tomé, não, Jesus. Pai, nós não queremos esperar ver, não, Pai. Nós queremos crer, Pai, que assim nós veremos. Nós queremos crer porque assim se fará. Assim se cumprirá, Pai, a tua palavra, a tua promessa sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, queremos lembrar, Pai, das tuas promessas. Traga a memória, irmão, agora aí no seu coração, na sua casa, no meio da sua parentela, da sua família, onde você está. Ainda que você esteja sozinho, traga a memória ao seu coração, aquilo que te traz esperança. Um dia o Senhor, ele faz uma promessa a Abraão. Senhor, Deus diz para Abraão que ele seria pai de multidões, mas que antes de tudo isso acontecer, o Senhor diz: sai da tua terra, sai da tua parentela. Neste momento o Senhor diz para você: sai dessa posição de conformismo, de comodismo, sai da zona de conforto, vai para onde eu estou te mostrando, vai para o lugar aonde a sua visão
quer te mostrar. Mas nós precisamos sair do lugar onde limita a nossa visão e precisamos chegar no lugar aonde Deus quer nos mostrar. Deus quer nos mostrar grandes coisas. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Eu creio nisso. Derrame agora a sua adoração aos pés do Senhor. Cante uma canção de amor a Ele. Lembra da promessa. Lembra da promessa que um dia o Senhor fez. Que não te deixaria sozinho. Que não te abandonaria. Que Ele estaria à frente da batalha. Que Ele sustentaria você. Ainda que você olhasse para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. E não visse, irmão, possibilidade. Mas que a sua fé te faria alcançar lugares altos no Senhor. E o Senhor, nessa noite, Ele quer nos levar para esse lugar panorâmico, onde a nossa visão vai ser no geral, aonde não vai ser apenas a visão que está aqui, ó, na nossa frente, mas o Senhor quer nos levar para um lugar onde a nossa visão, irmãos, ela vai expandir. E nós vamos começar a entender algumas coisas. Nós vamos começar a entender o porquê de algumas coisas que o Senhor permitiu na minha e na sua vida. Por que o Senhor permitiu determinadas situações? Mas era para que eu e você pudéssemos chegar mais perto dEle. Era para que eu e você pudéssemos crescer e amadurecer no Senhor. E construir muros, construir lugares, para que então o Senhor pudesse habitar. Que em nome de Jesus a sua casa, a sua família, a sua vida, a sua profissão, tudo que você construir, seja para a glória e para a honra do louvor, e para a honra e louvor do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Sim, Jesus. Pai, neste momento, Senhor, nós te adoramos, nós louvamos o teu nome, nós nos alegramos em tua presença. Pai, nós iremos ouvir a tua palavra. Jesus, que neste momento, Pai, cada coração venha ser tomado por fome, venha ser tomado por sede da tua palavra. Ah, Jesus, que nós possamos estar, Senhor, famintos. Nós queremos mais de ti. Nós estamos, Senhor Jesus, com expectativa na tua palavra, Senhor, na tua vontade para nós. Nós queremos, Senhor Jesus, que diminua o nosso ser e que cresça o Senhor em nossa vida. Pai, neste momento, usa-nos, Senhor Jesus. Pai, que a minha vida seja um instrumento em tuas mãos para ministrar, não de mim, mas do teu Espírito Santo. E que cada palavra que for ministrada aqui seja, Senhor Jesus, para construir, Senhor, a tua vontade na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. E quem crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus é bom em todo tempo Deus é bom, amém? Né? Se dá vontade de continuar orando e louvando o Senhor mais algum tempo, dá vontade de ficar algumas horas aqui. É muito bom louvar o nome de Jesus, mas a gente também precisa da palavra de Deus, a gente precisa do alimento espiritual. Não que os louvores não sejam alimentos. Entenda, o louvor, ele serve para você adorar. E qual que é o principal motivo da vida de um cristão? É você escutar a palavra? Não. A palavra, ela te ensina o que você precisa fazer, a forma que você precisa agir, como você tem que se basear. O louvor, a adoração, é o principal motivo da vida de um cristão. Nós somos cristãos, nós somos resgatados por Cristo e nós somos salvos. Então, como salvos, nós adoramos o nome dele por toda a terra, amém? Então, se você também quer adorar o nome de Jesus comigo, eu quero que você que está com a sua Bíblia, já prepare ela aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a palavra que Deus colocou em nosso coração, ela está lá no livro de Samuel. Irmãos, hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Hoje a gente vai ler bastante. Eu até quero ler primeiro toda a passagem com vocês, para depois começar a falar, para depois começar a ministrar o que Deus colocou no meu coração, amém? Então, primeiro nós vamos ler, eu quero que você abra já a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 1. 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 1, e nós vamos persistir em Samuel até o final dessa palavra. Eu creio que Deus vai ministrar sobre a sua vida, amém? Irmãos, nós estamos, já há alguns dias
praticamente quase 2 meses, se não 2 meses, eu não cheguei a ver certinho quantos dias nós já estamos de quarentena. Se não for já 2 meses, já deve estar perto de 2 meses. E é uma mistura, como eu falei no começo da live, de saudade, mas também de alegria com que Deus ele tem proporcionado, irmãos. Porque eu vou falar para vocês uma coisa. Eu vejo muitas pessoas que estão desesperadas, estão com medo, estão preocupadas, e eu não tiro, a razão delas de ter alguns sentimentos, mas a minha preocupação com esses sentimentos é deixar eles levarem a nossa vida. Nós não podemos deixar com que o medo, com que a preocupação, com que a dúvida venha ditar a forma que nós vamos viver. Nós não podemos deixar que a situação à nossa volta, que a quarentena, a pandemia, a doença, ela possa ditar a forma a qual nós vamos viver os nossos dias. Porque quando vem a preocupação com a doença, a preocupação com a nossa vida, com a nossa casa, irmãos, é normal. Nós somos feitos de carne e osso. E vai vir momentos que os pensamentos vão bater na nossa mente. E aí você vai pensar assim, nossa, mas e se ia acontecer de alguém que eu amo pegar isso? E se acontecer do meu emprego acontecer isso? E se acontecer de eu não ter o dinheiro e vir a conta, o que vai acontecer? Irmãos, calma. Vamos ter calma, amém? Eu estava orando a Deus para que Deus colocasse outra palavra no meu coração. Eu não queria falar da quarentena, mas eu acho que nós precisamos entender algumas coisas. E eu não vou ficar falando da quarentena, mas eu quero falar com você de como você precisa se portar, não só na quarentena, mas no momento em que a situação difícil aparecer na sua vida. No momento em que a dificuldade bater na porta. Porque, irmãos, a nossa vida não é feita só de bons momentos. Infelizmente, nós não vamos ter apenas momentos para sorrir. Vai ter dias em que você não vai querer levantar da cama. Vai ter dias que você não vai ter força para orar. Mas é nesse dia que a palavra diz que a graça do Senhor nos basta. E o amor dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então é nesse dia que o poder de Deus vai nos envolver e nós vamos poder sim levantar, não pela nossa força, mas pela força dele. Nós vamos sim orar, não pelas nossas palavras, mas porque ele é que nos dá a palavra. Nós vamos sim viver uma vida de vitória, não porque nós somos alguma coisa, porque, irmãos, nós não somos nada. Nós somos pecadores, mas a graça de Deus nos faz mais do que vencedores. E quando nós estamos alinhados com Deus, irmãos, não tem dificuldade que possa nos parar, amém? Então, eu quero falar com você um pouquinho sobre alguém que todos praticamente já conhecem a história, mas é alguém que é um exemplo para nós de fé e de confiança em Deus. É alguém que, mesmo com pouca idade, em toda a sua vida, nós podemos ver um homem que confia totalmente em Deus. Tem a sua fé depositada em Deus, sem se importar com o problema. Então, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, nós vamos começar a nossa leitura. Diz assim no versículo 1. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda de Daquém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial um filisteu, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 2,90 metros, amém? Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia gavetas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o órgão de tecelão.
E o ferro da sua lança era de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia um escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis os nossos servos e nos servireis. Disse mais ao filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul a todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram o quê? Muito. Amém? Irmãos, entenda uma coisa, para a gente continuar a nossa leitura. O que está acontecendo aqui? Todos conhecem a história da luta de Davi e de Golias, amém? E aqui, a palavra nos fala que no momento em que eles aparecem, né, o inimigo aparece, eles estavam frente a frente. Eles estavam ali, um olhando para o outro. E até então, Golias não tinha se apresentado. Até então era um problema conhecido. Até então, né, para Israel era um problema conhecido. Então eles olhavam: vamos guerrear, vamos preparar o nosso exército. Eu imagino aqui comigo, né, Saul preparando seu exército e vamos para a batalha, né? Vamos vencer como nós já vencemos outras batalhas. Mas então acontece algo diferente. Um problema maior aparece na frente deles. O problema dele se chamava Golias. E Golias se apresentou, e na hora que Golias se apresentou e fez o desafio àqueles homens, Saul e todo o seu exército temeu muito. Ficaram com medo, ficaram sem forças. Irmãos, você consegue imaginar o que eles estavam sentindo? Você consegue imaginar qual era o pensamento que passava na mente deles? Será que você já passou por alguma situação assim, em que você pensou que ia ser uma coisa e você fala: não, isso daqui eu já fiz, isso aqui eu já resolvi, eu sei resolver. Mas aí quando passa um pouquinho mais de tempo e aquilo complica mais e você fala: meu Deus, saiu da minha mão, não tenho mais o que fazer, não tenho mais como resolver esse problema. Irmãos, é dessa forma que eles estavam se sentindo. Golias apareceu e desestabilizou todo o exército de Saul. Mas olha só que a palavra continua dizendo no versículo 12, nós vamos até o 26, olha só. E Davi era um filho de homem efrateu, Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho, adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul na guerra. E eram os nomes desses 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, voltava a Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Irmãos, olha o tempo que aquele homem ficou desafiando o exército de Israel, ficou desafiando ali o exército para a luta. E disse Jessé no versículo 17 a Davi seu filho: toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado e 10 pães, e corre e leva-los ao arraial aos teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás aos teus irmãos, e ver se vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale de Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então de madrugada se levantou pela manhã, deixou as ovelhas e a um guarda, e carregou-se, partiu como Jessé tinha ordenado, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja, e os israelitas e filisteus se puseram em ordem em fileira contra fileira. E Davi deixou a carga e trouxera na mão a guarda da bagagem, e correu para onde? Para a batalha. Olha o que Davi fez. E chegando perguntou aos seus irmãos se estava tudo bem. E olha só, agora vai lá comigo no versículo 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul:
não desfaleça o seu coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Irmãos, olha só o que está acontecendo. Davi, ele, como todos sabem, ele era pastor de ovelha. Ele era o menor da sua casa, ele era aquele improvável, ele era aquele que as pessoas, a própria família olhava para ele e dizia, não, esse aqui é o menino. Esse aqui é o que, por enquanto, tem que crescer ainda, tem que aprender ainda, Os irmãos mais velhos, aqueles que tinham porte de guerra, eles eram vistos, como valorosos. E nós vemos, que no momento em que Davi, se nós voltarmos um pouquinho na mensagem, no dia que Davi é ungido por Samuel, o profeta chega na casa de Jessé e Jessé apresenta todos os seus filhos. E quando ele apresenta todos os seus filhos, ele vai ali, por ordem talvez de idade, do mais velho, até chegar em Davi. E ele apresenta todos os seus filhos mais fortes, aquele que aos seus olhos seria um bom rei. Seria o rei ungido por Deus para governar Israel. Mas então a palavra nos fala, irmãos, e nós vemos que Deus, ele não vê como o homem vê, mas Deus olha o coração, e Deus tinha visto o coração de Davi, Deus tinha olhado o coração do menor, Deus tinha olhado o coração do menino, daquele que a família achava improvável. E Deus tinha olhado para aquele coração e ele tinha visto um homem segundo o coração dele. Então ele tinha visto alguém que seria um bom rei para Israel. Mas só para você entender, eu estou te explicando isso. Davi, então, ele foi ungido por Samuel. Ele foi honrado perante a sua casa. Mas uma coisa que eu acho incrível em Davi é que Davi não era ansioso. Davi não era, aquelas pessoas que, legal, eu tenho uma promessa, eu tenho algo grande para acontecer na minha vida, eu quero que aconteça para ontem. Não. Davi, ele recebeu a palavra de ser ungido a rei, de ser o rei escolhido por Deus para governar Israel, mas ele acalmou o seu coração, ele continuou sendo pastor de ovelhas, ele continuou no anonimato, ele continuou lá no campo, com o cheiro das ovelhas, talvez, um serviço que não tinha tanto valor, um serviço que não era tão bem visto, que não trazia fama, mas ele fazia com ímpeto, ele fazia com amor, ele fazia porque ele sabia que aquilo agradava o coração do seu pai. Ele cuidava das ovelhas do seu pai com todo o amor que ele tinha. A palavra, nós vamos ver daqui a pouquinho, fala que quando vinha o leão, Davi ele lutava com o leão e ele matava o leão para não deixar o leão comer a ovelha. Quando vinha o lobo, ele fazia a mesma coisa, ele salvava a vida da ovelha. Quando vinha o urso, a mesma coisa. E isso porque ele era o quê? O improvável. Irmãos, olha só, ele estava no lugar onde a família dele não via ele. Ele estava no lugar onde as pessoas não viam a obra que eles estavam fazendo. Mas tinha um, e esse é Deus, e estava vendo o seu coração. Irmãos, entenda uma coisa, Davi, ele tem toda essa fé e confiança em Deus. Davi, ele tem essa garra de ir para cima e de não se prostrar no problema. Sabe por quê? Porque no momento a qual ele estava ali cuidando das ovelhas, ele estava o quê? Se baseando na vontade de Deus. Ele estava o quê? Se alimentando de fazer a vontade de Deus. Irmãos, é aquilo que eu já falei para vocês, na igreja lá, quando estávamos nos nossos cultos presenciais, já cheguei a falar aqui em live e eu vou tornar a repetir. Nós precisamos ter uma vida baseada na palavra de Deus. Nós precisamos ter uma vida enraizada na palavra de Deus. Davi, ele estava no campo. Ele estava no lugar onde as pessoas não viam ele, mas ele estava ali com amor. Ele estava ali não porque ele queria fama, mas porque ele queria agradar ao seu pai e assim fazer a vontade do Deus vivo. Ele sabia que o Deus vivo, que dava vitória para ele, no momento em que ele estava cuidando das ovelhas, também era o Deus vivo, que ia dar a vitória para ele na frente dessa batalha. E então nós vemos aqui no versículo 31 que Davi ele se apresenta. Nós vemos aqui que Davi, quando ele sai de madrugada para levar o alimento para os seus irmãos, e ele leva os alimentos para os seus irmãos, ele não consegue ficar parado, ele não deixa só ali o alimento e vai embora, não, ele olha para a movimentação, ele olha para aquele filisteu gritando com o exército de Israel, e então ele vai lá para a batalha,
Ele não era soldado, irmãos, ele não era guerreiro, ele era pastor, mas ele foi para a batalha. E então ele foi e ele perguntou: o que é que esse homem está falando? E a palavra diz que aquele homem faz o desafio novamente, dizendo: mande um homem para vencer a mim. Porque aquele homem, Golias, estava afrontando não só o exército, mas ele estava afrontando o Deus vivo, o nosso Deus, o Deus de Israel. E ele dizia: se vocês mandarem um só que consiga me derrotar, então nós seremos seus servos. Mas se vocês mandarem um e nós derrotarmos ele, então vocês serão nossos servos. Aquele homem, ele estava completamente confiante na sua força. Mas Davi, quando ouviu aquele filisteu, aquele gigante Golias, afrontando a Deus, afrontando o exército, ele não se conteve. Ele não se conteve porque ele via todo o exército parado com medo. Não tinha um que se habilitava a ir lá e lutar e glorificar o nome de Deus na batalha. E então ele disse: eu vou. E olha só, no versículo 31, vamos repetir para que você entenda. E ouvidas as palavras de Davi, havia falado, anunciaram a Saul, e mandou que buscasse a ele. Então Saul mandou buscar Davi. Versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o seu coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha o leão e o urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e o livrei da sua boca, e levantando ele contra mim, lancei a mão da barba, e feri e o matei. Assim feriu o seu servo ao leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Amém? Irmãos, olha o posicionamento desse rapaz, olha o posicionamento desse jovem. Irmãos, ele estava enfrentando algo que ele nunca enfrentou. Imagina só, o exército de Israel, que eram homens de batalha, homens que estavam acostumados a lutar, linha de frente, a guerrear, a entregar sua vida em batalha. Eles estavam com medo de Golias. E Davi, que era o pastor de ovelhas, que não tinha habilidade de batalha, que não tinha armadura, não tinha preparo, ele não aguentou ver o gigante zombando da palavra de Deus, do nome de Deus, e ele se revoltou. Cadê os inconformados, irmãos? Amém. Nessa vigília desse ano, nós tínhamos trazido uma palavra que nós, nesse ano de 2020, nós teríamos que ser inconformados. Irmãos, essa palavra permanece. Nós precisamos ser inconformados. Davi, ele não se conformou com a afronta de Golias. Irmãos, não se conforme com a afronta que você está vivendo, com essa situação que você está vivendo. Ah, mas eu estou preso dentro de casa, pastor Guilherme. Eu não consigo sair nem no portão, porque é preocupante. Irmãos, isso não é nada. Dá glória a Deus porque você tem saúde. Dá glória a Deus porque você está dormindo e acordando porque o Senhor está te sustentando. Dá glória a Deus porque, irmãos, talvez não é o tempo de maior fartura, mas também não é o tempo de você passar necessidade. E mesmo se talvez você estiver passando necessidade, creia que Deus é quem envia o recurso. Deus é quem provê. Irmãos, se eu fosse olhar para a minha situação, se nós fôssemos olhar assim para dentro de casa mesmo, eu falo de mim. Se for olhar para a situação e ficar preocupado com o que eu vou fazer amanhã, irmãos, a gente se desespera. Mas não, qual que tem que ser o meu posicionamento? Glória a Deus, eu creio que o meu Redentor vive e eu sei que Ele está cuidando da minha vida. Irmãos, nós vamos passar por essa quarentena, nós vamos passar por essa doença, nós vamos passar por esse problema e nós vamos dar glória a Deus. Glória a Deus. Cadê, Lá na igreja a gente cantava e pulava com o louvor, do Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Agora é momento de viver o louvor, meu irmão. Agora é momento de você viver.
sabe, eu estava refletindo hoje e nós cantamos tantas coisas maravilhosas, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Agora é hora de viver isso. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. Amém. É hora de viver isso. É hora de você olhar para sua casa e falar: eu não vou deixar o barco afundar, eu não vou deixar meu casamento afundar, eu não vou deixar meus filhos afundarem, eu não vou deixar a minha casa afundar, não. Eu vou continuar em oração, eu vou continuar buscando pela minha casa, pelo meu serviço, pela minha família. Irmãos, creia, porque quando Deus ele permite uma porta se fechar, é porque Ele tem outra melhor para você. É assim que Deus faz, meu irmão. Se Deus está deixando que algo, um problema aconteça hoje, uma situação difícil venha hoje, é porque Ele está te ensinando, Ele está te preparando. Irmãos, as dificuldades na vida de um cristão servem para que nós tenhamos raízes fortes. Irmãos, pensa naquela árvore, né, que está lá no asfalto, na calçada. E aí, ela tem as suas raízes o quê? Para baixo, né? Mas aí chega um momento que as raízes daquela árvore vão crescendo tanto, que ela consegue força o quê? Para estufar o asfalto. Ela tem força o quê? Para quebrar o concreto. Irmãos, nós temos que crescer tanto, mas crescer tanto na presença de Deus, que o inimigo vai tentar jogar asfalto nas suas raízes, o inimigo vai tentar, sabe, sufocar as suas raízes, as minhas raízes, mas nós vamos estar tão fortes em Deus, que as nossas raízes não serão quebradas, não serão sufocadas, porque a palavra de Deus é a nossa força, porque a presença de Deus é a nossa força, amém? Amém. Irmãos, nós precisamos ser inconformados com o que esse mundo ele dita para nós, sabe? Você precisa mesmo ter medo. Não, irmão. Claro, a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter consciência, né? Precisa ter zelo. Isso é o mínimo. Nós precisamos ter cuidado, amém? Né? Como nós vemos aí fora, quem puder ficar em casa, que fique. Quem tiver que sair, que tome os devidos cuidados. Mas, irmãos, não deixe que essa situação venha roubar a sua fé, venha roubar a intimidade que você tem com Deus. Porque se você deixar isso acontecer, você não vai ter força mais para orar, você não vai ter mais força para buscar a Deus, você não vai ter força para suportar o dia mau. Davi, ele só era forte porque ele sabia que o Deus dele era forte. Davi, ele só era corajoso porque a coragem dele estava no Deus que dava coragem para ele. Porque ele diz aqui na palavra, nós acabamos de ler, assim como Deus deu vitória ao teu servo contra o leão, contra o urso, contra o lobo, assim também será contra esse filisteu. Irmãos, nós precisamos ter essa fé. Nós precisamos ter essa confiança. Sabe como que nós adquirimos confiança, irmãos? Confiança, ela vem de intimidade e relacionamento. Confiança vem de você ter intimidade e ter dependência. Sabe, semana passada, ou 2 semanas atrás? Semana passada, eu passei por um susto, passei por uma situação comigo. E, irmãos, na hora que veio o problema, na hora que veio o susto, parece que a fé, ela some. Na hora que você está passando pela dificuldade, parece que a fé, você procura a fé assim no coração e fala, cadê? Cadê a fé? Mas, irmãos, no momento em que eu comecei a ver que, não, isso daqui não, eu não posso desanimar, eu não posso perder minha fé com isso. E aí eu comecei a olhar para Jesus, e aí eu comecei a escutar a voz de Deus, e eu comecei a manter o meu coração na palavra de Deus, irmãos. A fé voltou no meu coração mais forte do que estava. Sabe por quê? Porque quando você tem intimidade e dependência de Deus, você gera confiança nele. O que é intimidade? É todo dia você estar buscando conhecer o Pai. Você só gera intimidade quando você tem um encontro com Ele. Você só gera intimidade com Deus quando você busca Ele. Quando você passa momentos de oração. Quando você tem momentos, sabe, de busca.
Eu não estou falando de oração, irmãos, de você ficar pedindo, me dá, não. Eu estou falando de oração, de você falar para Deus, Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero Te conhecer mais. Qual que é a Sua vontade para mim? O que eu posso fazer, Senhor, para glorificar o Seu nome? Nós estávamos vindo de pregações na igreja, né? Lá no templo, que falavam sobre vida com Deus, sobre você ter essa intimidade com o Pai. E olha só, Deus está dando oportunidade para você viver isso. Deus está dando oportunidade, meu irmão. Deus está dando oportunidade, meu irmão. Eu sei que é difícil, eu sei que tem momentos que parece que a gente está passando dia após dia e não está acontecendo nada, mas não é assim que nós devemos agir. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito em todas as coisas e tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Ei, você vai se prostrar diante da dificuldade? Você vai ficar de joelhos e dizer, não, tá difícil mesmo, tá complicado mesmo. Eu não vou mais orar não, porque eu oro todo dia, já estou 2 meses orando aqui dentro de casa, não acontece nada. Não, irmãos, não é assim não. Nós precisamos continuar fielmente todos os dias orando, buscando a presença de Deus. Irmãos, e quanto mais você busca a Deus, mais Deus derrama a presença dele em você. Davi, irmãos, ele tinha muito tempo ali, dele e Deus. Ele e Deus. No campo, enquanto ele estava cuidando das ovelhas, ele ficava ali, ele e Deus. Apenas construindo raízes, apenas construindo o seu fundamento, construindo a sua base. Sabe por quê, irmãos? Porque depois, lá na frente, o ministério que Deus tinha para Davi era grande, era para ser o maior rei de Israel. Tanto que até hoje Davi é reconhecido como o maior rei de Israel. Mas ele o quê? Teve muito tempo de intimidade com Deus. Ele teve muito tempo de base. Irmãos, talvez o que Deus está fazendo o caminho com a sua vida hoje, essa pausa que nós estamos, entre aspas, tendo em 2020, é para que nós possamos nos basear nele. É para que nós possamos, fazer um balanço da nossa vida. Faça um balanço da sua vida em casa. Como é que você está sendo? Nesses 2 meses, a sua vida espiritual está mais fervorosa do que quando você talvez dizia que não tinha tempo para orar? Esses 2 meses que você está em casa, você conseguiu ler mais a Bíblia? Porque antes nós não tínhamos tempo, né? Antes nós estávamos trabalhando e correndo com as coisas e acabava que, eu saía de madrugada, chegava de noite, não dava tempo para ler. Irmãos, hoje o tempo está aí. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Davi, ele aproveitou cada instante dele para construir raízes em Deus. Ele confiava, ele conhecia o Deus que ele servia. É por isso que quando ele se apresentou para Saul, ele disse, não tema, porque o seu servo, ele vai lutar contra esse filisteu e o Deus de Israel vai dar a vitória. Aleluia. Irmãos, você está entendendo? Escreve aí amém, aleluia, amém? Coloca aí que você está recebendo essa palavra em nome de Jesus. Nós já vamos terminar a leitura. Nós paramos ali no versículo 37. Agora leia comigo. No versículo 38. Olha só o que Saul, ele fez com Davi. Saul vestiu a Davi os seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse a Davi a Saul, não posso andar com isso. Davi tirou aquilo sobre si. E tomou na sua mão o quê? O cajado e escolheu ali o quê? 5 seixos do ribeiro. E pôs-nos no alforje de pastor que trazia, a saber de Surão, e lançou a mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Irmãos, Davi, ele não tinha experiência de guerra, como eu já falei para vocês, mas Davi, ele sabia quais eram as habilidades que Deus tinha colocado na mão dele. Sabe uma coisa que eu quero falar para você? Talvez você fique pensando assim, pastor Guilherme, eu não sou pastor, eu não sou obreiro,
eu não sei orar como você ora, eu não sei fazer como você faz aí a administração do louvor, como é que eu vou trazer Deus para minha casa? Como é que eu vou buscar Deus na minha casa? Irmãos, para cada um, Deus ele deu uma porção. E você não precisa saber orar com palavras bonitas para chamar a presença de Deus. Às vezes só de você chegar no seu quarto e falar com Deus a sós e pedir para Ele ajuda, Deus ele já manifesta o poder dele sobre a sua vida. O que nós precisamos fazer é parar de preocupar com a performance e começar a se preocupar com a intimidade, com a entrega. Sabe, irmãos, nós precisamos nos preocupar com a entrega. O quanto que eu estou me entregando para Deus. Não é o quão bonito eu estou ficando para Deus, não. Mas é o quanto que eu estou me entregando para Ele. Irmãos, é claro, eu tenho costume, irmãos, pelo menos, né, eu gosto, né, de sempre, às vezes quando a gente vai orar em casa, né, eu sempre, né, coloco uma roupa ali, coloco, né, uma coisa para ficar arrumado, porque eu tenho esse pensamento, eu vou encontrar a Deus. Mas isso não é nem de perto o mais importante. O mais importante é como Deus vai me encontrar. É como eu vou me apresentar para Ele. Sabe? Será que você vai se apresentar para Ele com reservas? Olha, eu vou entregar só isso daqui, esse daqui deixa comigo, porque, né, eu não vou apresentar para Deus não, porque, né, Deus não vai gostar muito de ver essa parte da minha vida. Não, irmãos, entrega tudo para Ele. Entrega, mas Guilherme, Deus vai ver que eu sou pecador. Irmãos, nós todos somos. E não é por isso que Ele vai deixar de chamar. Mas é quando você entrega toda a sua vida, tanto o lado bom quanto o lado ruim da sua vida para Ele, é que Ele faz a obra por completo. Não tem como fazer um vaso completo se todo o barro não estiver na mão do oleiro. É necessário você se entregar por completo. Amém? Irmãos, então Davi, para a gente finalizar, senão a gente não acaba. Versículo 41 diz assim: e o filisteu também veio e vinha chegando a Davi, que levava o escudo lá diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem e ruivo, e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão, para que venhas a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas do campo. E Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na sua mão. Irmãos, olha só a fé desse jovem. Eu não canso de falar o quanto Davi, ele me inspira. Porque, irmãos, momento que a gente está enfrentando uma dificuldade que a gente nunca viu, vamos usar o exemplo dessa pandemia mesmo. Coisa que a gente não viu no mundo inteiro, está impactando todas as nações. E olha só a fé daquele garoto. Ele olhou para o filisteu e falou: você vem a mim com lanças, com espada, com escudo, mas eu vou até você no nome do Senhor dos exércitos. Irmãos, sabe o que você tem que fazer quando o problema bate na sua porta? Olha, problema, você vem me afrontar para tirar minha fé, mas eu estou aqui no nome do Deus dos exércitos, no nome de Jesus Cristo. Eu estou lutando essa batalha não por minha força, mas na força daquele que tem todo o poder. Isso é para tudo na nossa vida, irmãos. Olha só, Davi, ele fez isso, como eu já falei para vocês, porque ele tinha intimidade com Deus. Sabe, ele tinha vida com Deus. E ele sabia que o Deus dele era poderoso para fazer aquele gigante cair por terra. Irmão, será que você tem essa confiança em Deus? Porque confiança em Deus só tem aquele que conhece. Então eu te pergunto, você conhece a Deus? Você conhece a Deus de verdade? Ou você fala assim, eu creio em Deus, mas aí vem o problema e você já
deixa a sua fé de lado, não busca o Senhor, não crê que Ele pode fazer um milagre, não crê que Ele está cuidando mesmo no meio da dificuldade. Porque, irmãos, glorificar o nome de Deus quando tudo vai bem é fácil, mas glorificar o nome de Deus quando as coisas estão dando errado, aí sim é que nós estamos colocando a nossa fé em ação. E isso é difícil. É difícil, mas é aquilo que nos move, é aquilo que nos faz ser cristãos, é poder sim crer contra a esperança. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem, irmãos. E às vezes nós estamos passando dia após dia e nós não estamos vendo nada mudar. Mas creia, a nossa fé em Deus é que Ele está cuidando de tudo, é que Ele está cuidando de todas as coisas, aleluia. Irmãos, creia, nós precisamos ter tempo de intimidade e dependência de Deus. Davi, ele não colocou a armadura de Saul porque ele era, como eu posso dizer, metido. Eu não vou usar a armadura de Saul. Não, ele não usou a armadura de Saul porque aquilo não era para ele. Não era o que ele tinha aprendido com o tempo com Deus. Não era a habilidade que Deus tinha dado para ele. Então ele sabia o que Deus tinha para ele. Nós precisamos saber o que Deus tem para nós, irmãos. Nós precisamos saber o que é a vontade de Deus para nós. Porque como é que nós vamos estar alinhados com a vontade do Pai se nós não estamos buscando conhecer a vontade do Pai? Um filho que ama o seu pai busca fazer a vontade dele. Amém? Irmãos, Davi, ele teve o seu tempo como pastor de ovelhas. Ele teve o seu tempo de intimidade e de dependência com Deus. Após esse episódio de Golias, Davi, ele, como nós sabemos, eu não vou ler porque senão a palavra fica muito longa. Davi, ele vai para a frente da batalha com Golias e ele lança a sua pedra. E quando ele lança a pedra, ele derruba Golias. E quando Golias cai no chão, Davi corre, pega a espada e tira a cabeça do gigante. E em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Deus de Israel, ele vence a dificuldade. E nós vemos que depois de um tempo, Davi, ele vai crescendo cada vez mais perto de Saul, até o momento que chega o ápice do seu ministério, a qual ele toma assim o reinado de Israel. Mas, irmãos, nós podemos ver em cada etapa da vida de Davi que ele não muda a sua fé e confiança no Senhor. Cada dificuldade, cada problema que ele enfrenta, ele continua confiando no Senhor, ele continua crendo que Deus está cuidando dele. Irmãos, para lembrar, eu quero te dar outro exemplo de alguém que teve intimidade e dependência de Deus. Lembra de Jesus no deserto. Jesus, antes dele começar o seu ministério, a palavra vai falar lá em Mateus 4, que Jesus estava no deserto e ele estava jejuando, ele estava buscando pela presença de Deus, ele estava ali querendo mais de Deus, ter intimidade e dependência do Pai. E então, quando ele estava lá já 40 dias, a palavra fala que o diabo apareceu para Jesus. E Satanás aparecendo para Jesus, ele faz 3 ofertas para Jesus. Mas Jesus, ele está o quê? Enraizado no Pai. E então Jesus, ele dá uma resposta, para as 3 propostas de Satanás, mais ou menos assim: Satanás, eu creio que o meu Deus é comigo, então eu não vou duvidar dele. Eu não quero a sua proposta, porque eu confio que Deus tem mais para mim. Se nós lermos lá em Mateus 4,4, Jesus vai falar: não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, nós precisamos, neste momento, priorizar a nossa vida com Deus, começar a olhar o que nós estamos colocando no topo da nossa pirâmide, o que nós estamos colocando no topo da lista. Será que nós estamos mais preocupados em agradar a nossa própria carne, o nosso próprio desejo, ou será que nós estamos pensando: o Deus tem algo para mim, Deus tem mais para mim, eu preciso buscar mais de Deus? Porque, irmãos, se nós estivermos preocupados em buscar mais de Deus, nós vamos passar por essa quarentena assim, Essa quarentena vai passar tão rápido que a gente vai falar: meu Deus, já passou? Esse foi o problema? Esse foi a dificuldade? Glória a Deus!
Eu já passei. Irmãos, sabe, se nós olharmos, esse não é nem de perto o maior problema do mundo. Se nós pensarmos, tem tantas pessoas aí que passam por dificuldades, que passam por lutas todos os dias. Talvez você que está assistindo está passando por algo que só você e Deus sabe. Mas eu quero dizer para você, não deixa o medo, não deixa a dúvida, não deixa o problema, não deixa a dificuldade, não deixa as aflições deste mundo te colocarem para baixo. O erro do exército de Israel e de Saul foi que quando Golias se apresentou, eles não olharam para Deus, eles olharam para o tamanho do gigante. Eles olharam para o tamanho do Golias e aí eles o que? Ficaram atemorizados. Davi, por outro lado, teve uma atitude diferente. Ele não olhou para o tamanho do problema. Ele não olhou, talvez, para a falta de habilidade dele. Não, ele olhou para o Deus poderoso que ele servia. E ele disse, o meu Deus vai me dar vitória contra esse filisteu. O nosso Deus vai dar vitória para nós, irmãos, contra toda e qualquer dificuldade. Seja ela a pandemia, seja ela a doença, seja ela o desemprego, seja ela talvez a escassez, seja ela a dificuldade na nossa família. Irmãos, creia que Deus, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Deus, Ele é quem tem todas as respostas. Eu tenho até um quadrinho aqui em casa, que eu gosto às vezes de ficar olhando para ele. Ele fala assim, não importa qual que é a sua questão, o seu problema, Deus, ele é a resposta para todas. Deus é a resposta para todos os nossos problemas. Se você quer ter força no dia da dificuldade, creia que Jesus, ele é a resposta no momento da dor. Irmãos, Davi, no momento em que ele tinha as suas dificuldades, ele louvava ao Senhor. Davi, nós podemos ver que desde o início da sua vida, quando ele estava ali ainda como pastor de ovelhas, ele era o quê? Um adorador. Mais para frente, se você for ler nos próximos capítulos, você vai ver que Davi é chamado até Saul para ser o músico do rei, porque Davi, ele adorava a Deus, e quando ele adorava a Deus, a presença de Deus vinha até onde Davi estava. Irmãos, nós precisamos ser dessa forma. Nós não podemos ser, profetas do caos, pessoas que trazem peso espiritual aonde nós estamos. Tem muitos cristãos que se dizem cristãos, mas a fé, irmãos, é mais na dificuldade do que em Deus. Tem muitas pessoas que, aleluia, glória a Deus, eu creio em Deus, mas aí vem a dificuldade. Ih, meu irmão, você está vendo lá o tamanho daquele problema? Você está vendo ali que a dificuldade está grande? Olha, eu não sei o que eu vou fazer, porque agora está difícil para mim. Irmãos, não. Quando o problema aparecer, você vai ter certeza que há um Deus no céu olhando para a sua vida. Então, seja qual for o seu problema, irmãos, que nós possamos adorar a Deus, que nós possamos, olhar para Jesus. Estava conversando com a pastora Karen hoje, nós estávamos pensando, que existem muitas pessoas que escutam a palavra, escutam, as mensagens, mas acabam no momento de dificuldade não lembrando das promessas que Deus tem, não lembrando daquilo que Deus tem. Irmãos, é momento de nós confiarmos em Deus, é momento de nós ficarmos firmes e fortes, porque Deus está conosco e nos ajudará a passar por essa situação, amém? Quando eu falo essa situação, eu não falo só da quarentena, mas eu falo de cada dificuldade, de cada luta que você enfrenta, seja ela física, seja ela espiritual. Deus e você sabem quais são os gigantes que você está enfrentando. Deus e você sabem quais são as lutas que você está enfrentando. Então eu quero convidar você neste momento, para nós encerrarmos, que você feche os seus olhos, e eu quero adorar a Deus com você mais um momento. Vamos adorar a esse Deus maravilhoso com mais uma canção, e vamos exaltar o nome dele, porque eu creio que ele está dando vitória para nós, em nome de Jesus.
Vamos adorar a Ele assim. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está trabalhando. E quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, e é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém. Creia nisso. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com
essa palavra possa ter gerado fé na sua vida. Essa palavra possa ter gerado esperança na sua vida. Irmãos, porque nós que estamos em Deus, nós não podemos perder a nossa esperança, porque a nossa esperança está nas mãos dele. E ele é fiel para cuidar de cada um de nós. Então eu quero dizer para você, eu sei que o seu problema parece grande, eu sei que o seu problema parece impossível. E talvez você se encontre igual aqueles israelitas, aquele exército de Saul, prostrada de medo. Mas hoje tenha uma atitude diferente, tenha um posicionamento diferente. Faça como Davi, se posicione como Davi e no meio da dor, no meio da dificuldade, confie no Senhor, louve ao Senhor. Precisando, adore ao Senhor e deixa o Senhor quebrar todas as correntes do inferno na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Amém. Domingo é Santa Ceia. Amém, verdade. Irmão, já está passando rápido, né? Domingo que vem nós já vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Então, da mesma forma que nós fizemos, né, da última vez, prepara aí um suco de uva. Não precisa ser de marca nenhuma, irmãos. Fique em paz. Apenas prepare o suco de uva, prepare um pão para nós participarmos juntos no domingo que vem, né? Ceiarmos juntos na presença do Senhor, lembrarmos desse Jesus maravilhoso nosso que sonda a nossa vida, amém? Então já prepara o seu suco, prepara o pão. Domingo que vem nós estaremos aqui ao vivo para participar da ceia juntos, tá bom? Que Deus abençoe muito a tua casa. Em nome de Jesus, que Deus neste momento envie o Espírito Santo sobre o seu lar, sobre o casamento de cada um, sobre os filhos de cada um, sobre os pais de cada um. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço que a tua unção, Pai, seja derramada sobre a vida deles, Pai, de cada filho seu, cada filha sua. Meu Pai, que em nome de Jesus, todas as correntes, eu creio, já foram quebradas. Eu creio, Pai, que todo mal já foi dissipado, porque aonde a sua luz chega, as trevas se dissipam. Aonde a tua luz chega, todo mal, ele tem que sair em nome de Jesus, porque a palavra diz que não há comunhão das trevas com a luz. Então, Pai, que na nossa casa, na nossa família, a luz do Senhor venha resplandecer, que em nossos corações o Senhor encontre liberdade de agir em nós. Pai, nós confiamos em Ti, que o Senhor está cuidando da nossa vida e Te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Um forte abraço para todos vocês, que Deus abençoe a cada um e a cada família, em nome de Jesus. Nós nos encontramos aqui novamente quarta-feira, tá bom? Até mais, um abraço.